Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma videoaula sobre a série da espiritualidade emocionalmente saudável, base no livro do Peter Scazzero. E hoje a nossa videoaula de número 76. Olha só o tanto que nós já caminhamos. Ai, pastor, Nossa, 76 já? Pois é, todas estão aí gravadas no meu canal do YouTube, você pode acessá-las. Vai lá em playlists, você vai ver série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Aí você tem lá todas essas aulas, videoaulas. E você, mesmo que já tenha visto todas, está me acompanhando aqui semana após semana, você pode rever também, tirar alguma dúvida, enfim. É interessante que nós vamos ali caminhando para o final do livro, mas nós temos ainda umas boas videoaulas pela frente aí, hein? Será que chegamos na aula 100? Quem sabe, não é? Bom, nas últimas semanas nós temos falado sobre a importância de se criar, né, se desenvolver uma regra de vida. E nós falamos sobre a história dessa regra de vida, falamos sobre a regra de vida de Daniel, né, tivemos como exemplo Daniel. E hoje, na aula 76, a gente vai começar aí um grande quadro. Né? Que grande quadro seria esse? Seguindo aí no sentido da regra de vida, tá? Bom, interessante que quando Deus nos faz, né, nos cria, Ele nos faz diferentes, né, uns dos outros. Nós somos únicos, diferentes. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, assim. Todos nós somos pessoas únicas, né, pessoas diferentes. Nosso objetivo é sempre o mesmo. Aí ele diz o seguinte, o objetivo nosso é a união com Deus em Cristo, transformação à imagem de Deus, libertação do nosso coração, de tudo que se coloque no caminho entre nós e Deus, né? Então, transformar isso nas nossas vidas. E aí a grande questão é como que a gente vai chegar lá, né? Como chegaremos nisso? Claro que isso vai variar muito, porque nós somos diferentes e únicos, como eu disse antes, né? Aqui no início. Vai variar porque depende da nossa personalidade, depende da variedade dos dons que existem. Cada um de nós tem dons diferentes, personalidades diferentes. Vai variar de acordo com o temperamento de cada um. Vai variar com o chamado de Deus ou o propósito de Deus na vida de cada um. Isso vai variar. Então, como que a gente vai chegar nesse objetivo, né, de estar em união com Deus em Cristo? Enfim, isso que eu acabei de ler anteriormente. Aí ele dá um exemplo do São Francisco de Assis. Né? São Francisco de Assis passava semanas sozinho em seu retiro. Então, São Francisco de Assis passava semanas sozinho em seu retiro. Depois ele viajava durante semanas pregando a mensagem de Jesus a qualquer um que ouvisse. Então ele ficava algumas semanas sozinho no seu retiro e depois viajava por semanas pregando a mensagem de Jesus a qualquer um que quisesse ouvir. É claro que quando a gente pensa assim em regra de vida, né, em algum modelo, algum paradigma a ser seguido, nós encontramos um número infinito de regras de vida. Agora, como diz aqui o pastor Peter Scazzero, é importante a gente ter uma primeiro a gente ter uma visão panorâmica, né, de um grande quadro importante, por isso que ele fala aí, o tema da aula de hoje, né, o grande quadro. E para isso ele vai sugerir uma lista de pelo menos 12 elementos. E esses 12 elementos nós, nas próximas semanas, cada semana a gente vai abordar um, tá? Quando chegar o momento. Então aí você já sabe que tem pelo menos mais 12 aulas, fácil. E esses 12 elementos precisam ser considerados, né? Essa lista com 12 elementos precisa ser considerada para você começar a desenvolver a sua regra de vida pessoal. Eu desenvolvi minha regra de vida pessoal. Do exemplo de São Francisco de Assis, cada um de nós tem uma regra de vida pessoal, tá? E aí a gente vai desenvolver. Só que esses 12 elementos dessa lista, que a gente vai falar aqui hoje rapidamente, só para introduzir a temática, são elementos que precisam ser observados na hora da gente construir a nossa regra de vida, para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Tá certo? Então, ele divide em 4 grandes blocos, essa lista de 12,
tem 4 grandes blocos, né, desses 12 elementos aí. O primeiro bloco, ele fala que é o bloco da oração. Né? Oração, está no primeiro bloco. Dentro desse bloco da oração, ele tem 4 elementos fundamentais. Dos 12, 4 estão dentro do bloco oração, e é interessante que é o bloco que tem mais elementos. É o da oração. Olha só. O outro bloco tem 3, o outro 2 e o outro 3. Né? Então, o bloco que tem mais elementos dessa lista para criar uma regra de vida é o bloco 1, que é o bloco da oração. Dentro do bloco da oração, nós temos o elemento escritura, nós temos o elemento silêncio e solidão, nós temos o elemento ofício divino, oração, né? E nós temos o elemento estudo. Olha que interessante. Quando a gente fala de oração, a gente não pensa na escritura ou em estudo, por exemplo. A gente pensa em silêncio e solidão, a gente pensa em ofício divino, né? Em orar. Então, oração a gente pensaria nisso, mas ele inclui os elementos escritura e estudo, né? Fazendo aí o quarteto, escritura, silêncio e solidão, ofício divino e estudo, esse quarteto fazendo aí o bloco da oração. Interessante, então, a gente pensar que me parece que estudar, meditar, ler as Sagradas Escrituras, tudo isso precisa ser regado por oração. Concorda comigo? Regado por oração. Então, a gente precisa ficar atento nisso, tá bom? Então, esse é o primeiro bloco, que tem 4 elementos. Escritura, silêncio, solidão, ofício divino e estudo. O segundo bloco tem 3 elementos. Esse segundo bloco é o descanso. Primeiro bloco, oração, 4 elementos. Segundo bloco, descanso, tem 3 elementos. Quais seriam os 3 elementos do descanso? Descanso semanal, que é importante, simplicidade e brincadeira ou recreação. Olha que interessante. Dentro do bloco descanso, ele coloca um descanso semanal importante. Nós precisamos parar um dia na semana para descansar, isso é importante. Ele coloca simplicidade como algo que faz parte do descanso. E ele coloca brincadeira ou recreação, né, diversão, entretenimento, como o terceiro elemento dentro do bloco descanso. Interessante pensar nisso. Às vezes tem pessoas que consideram brincadeiras, entretenimento, recreação, não como um descanso, mas na verdade isso é terapêutico. Quando nós podemos brincar, recrear, né? Ter momentos de entretenimento que nos alegram. Isso tudo faz parte do descanso da alma. Né? As emoções ficam felizes, nós ficamos felizes. Então, dentro de descanso tem o descanso semanal, tem a simplicidade, tem a brincadeira ou recreação, tá? O terceiro bloco tem 2 elementos só, trabalho ou atividades. Trabalho ou atividades. É um terceiro bloco e nele ele coloca 2 elementos apenas, é o que tem menos elementos. Serviço, missão, né? E cuidar do corpo físico. Serviço ou missão e cuidar do corpo físico. Interessante essa temática, porque as pessoas parece que não entenderam a importância de cuidar do corpo físico. Então, quando você faz uma caminhada, você tem uma alimentação equilibrada, com os nutrientes que você precisa, que eu preciso, uma coisa mais balanceada, isso é um elemento parte do terceiro bloco aqui desse grande quadro que vai ajudar na criação da regra de vida. Então, serviço ou missão e cuidar do corpo físico. E aí a gente vai para um quarto bloco, que é o bloco dos relacionamentos, e nele tem 3 elementos. O bloco dos relacionamentos tem saúde emocional, família e comunidade. Ele chama a comunidade de os companheiros de viagem, a viagem da vida. Né? Quem te acompanha, quem te coloca ombro a ombro, né? Então, dentro do bloco, que é o quarto bloco, relacionamentos, ele põe saúde emocional. Muitos relacionamentos são relacionamentos tóxicos, né? Então, saúde emocional nos relacionamentos. Família, nós temos relacionamentos familiares. E comunidade, que são os companheiros da viagem da vida. Esses 4 blocos, oração, descanso, trabalho e relacionamentos, eles têm dentro deles elementos. Os 12 elementos que compõem o grande quadro. A partir da próxima videoaula, na próxima semana,
nós iremos introduzir aí alguma coisa sobre esse grande quadro e argumentar algumas situações, alguns senão isso, senão aquilo, e se isso, e se aquilo, para depois entrarmos em elemento por elemento nas próximas videoaulas. Combinado? Medita nisso aí, reflete, guarda esse grande quadro que vai ajudar na construção, no desenvolver da nossa regra de vida pessoal. Espero que esteja fazendo sentido para você, como faz muito para mim. Tá bom? Obrigado por me acompanhar e pelo seu tempo. Na próxima videoaula a gente segue aqui na nossa dinâmica do estudo sobre uma espiritualidade emocionalmente saudável. Até mais, obrigado.